Reforço muscular para corredores. Já passou o tempo em que se questionava a necessidade ou não de fazer reforço muscular em praticantes de corrida. Isso hoje em dia não é mais um assunto em que se discorda. Mas como fazer isso? O que a gente deve fazer? Será que fazer um pilates é suficiente? Será que a musculação exclusivamente em aparelhos é suficiente? O que eu recomendo para os meus pacientes? O importante é a gente fazer um reforço que mimetize, de certa forma, o gesto esportivo e que vai te trazer benefícios diretos naquela atividade que tu está praticando. Então, obviamente, que eu ficar fazendo reforço muscular em aparelhos, ele vai me trazer benefícios, ele vai melhorar minha força muscular, mas ele não é uma atividade que se assemelha à atividade da corrida. Então eu posso ter bom reforço muscular em grandes grupos, mas não ter a ativação de grupos musculares menores que são mais responsáveis pela estabilidade, por exemplo. Então eu sempre recomendo fazer agachamentos, exercícios com peso livre, em que aquele peso acaba estimulando e recrutando musculatura responsável pela estabilidade, especificamente agachamentos unipodais, movimentos em que tu precisa equilibrar o teu peso em cima de um pé só, que é o que acontece na corrida. A corrida nada mais é do que uma sequência de saltos com um pé só de cada vez. Pensando nas duas fases da corrida, que são a absorção do impacto e a impulsão, a gente precisa de tanto exercícios que fazem reforço na fase excêntrica, que é aquela fase da contração muscular, em que o músculo está alongando, que é a fase de absorção do impacto, quanto a gente precisa também de estabilidade e treino para impulsão, né? Que é a fase concêntrica da corrida, onde a gente vai fazer aquele movimento de impulsão e que a gente precisa para isso de estabilidade, né? Para que a gente não dissipe energia nesse movimento. É só a gente imaginar, se eu tentar correr em cima de um colchão, pelo fato da superfície ser mais macia, eu vou dissipar muita energia. Eu não vou conseguir ter uma impulsão eficiente em cima de um colchão. E o mesmo acontece quando a gente tem falta de estabilidade. No momento em que a gente aplica a força, essa força é perdida em movimentos que não são específicos para aquele objetivo. Ou seja, eu vou ter uma valgização do joelho, meu joelho vai cair para dentro, o arco plantar vai cair, a minha pelve vai inclinar, e isso tudo não vai estar me ajudando, eu vou estar perdendo energia por falta de estabilidade. A musculatura estabilizadora é a musculatura responsável por manter o corpo rígido o suficiente para permitir que o movimento seja mais eficiente. Não é proibido e não é ruim fazer musculação, não é proibido, não é ruim fazer pilates, nem yoga, nem natação, mas os exercícios mais funcionais, exercícios mais com peso do corpo, mais com pesos livres, unipodais especificamente, eles são mais interessantes para os corredores. E em relação ao tipo de séries e carga utilizada, a gente tem que priorizar o enfoque em ganho de força e potência, que é um pouco diferente do enfoque para hipertrofia, porque obviamente um corredor não precisa de hipertrofia muscular, isso pode ser até prejudicial. Em outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre as diferenças do treinamento de força hipertrofia. Mas aqui fica essas informações. Se tu gostou desse conteúdo, curte o vídeo, segue o meu canal e pergunta o que tiver de dúvida nos comentários. E fica por aqui que nós vamos seguir falando sobre esses assuntos. Um abraço.